você grava e fica no seu canal. Fica. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí ao canal Descomplicando o Direito do Trabalho. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber no nosso canal, para um bate-papo bem interessante, a Cristiane Azevedo Barros, que é auditora fiscal do trabalho, especialista em aprendizagem, né, uma das referências, se não há referência nacional no assunto, né, e no bate-papo que eu estava tendo com ela aqui em off antes, eu já adiantei que vai ser um grande aprendizado, não só para vocês aí que estão nos assistindo, mas principalmente para mim, né, Cristiane, que é um tema muito difícil, que a gente não tem onde muitas vezes buscar as informações, né? E então, portanto, te agradecer, né, por ter acatado aí o meu convite de maneira tão rápida, tão célere, né? E a gente poder dirimir as dúvidas de muita gente que está nesse universo, que eu, além de professor, eu também advogo e tive algumas consultas e tive que justamente repassar para os canais aí de informação do Ministério do Trabalho por não ter, né, esse total domínio do assunto. Então, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, por participar dessa live aqui hoje. Prazer é todo meu de estar com vocês e exercendo essa atribuição, né, de levar conhecimento, de levar informação para minimizar os danos desse momento tão difícil. Exatamente. Eu estava conversando hoje com um colega até mais cedo, Cristiano, que hoje tem, né, muitas dicas, muitas coisas na internet, e a gente já está caindo naquela situação de que muitas vezes não sabe em quem confiar, né? Então, eu ouvi dicas hoje que eu acho um pouco complexas do ponto de vista jurídico-trabalhista, né? Vamos dizer complexas para não dizer equivocadas, interpretações muito, né, forçadas. E, então, nada melhor do que a gente ouvir quem é especialista no assunto para nos trazer esse conhecimento. E para a gente até compreender, né, todos que nos veem aí, entender melhor o assunto, antes da gente discutir essas maiores dúvidas desse momento de pandemia, Cristiano, nos diga assim, o que é o contrato de aprendizagem? Qual que é a diferença que ele tem em relação ao contrato de trabalho, vamos dizer, comum, tradicional? Contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho, onde tem uma relação empregatícia, né, como na maioria dos contratos de trabalho, e o que o difere dos demais é que dentro da carga horária, dentro da relação de trabalho, dentro desse contrato de trabalho, existe uma qualificação profissional, uma formação profissional. Então, diferentemente dos demais contratos, em que existe uma prestação de serviço e uma remuneração por essa prestação de serviço, há dentro da aprendizagem, do contrato de aprendizagem, uma qualificação profissional com determinadas horas estabelecidas por normas que tratam da matéria, no mínimo 400 horas de formação profissional, e essa formação profissional ela é ministrada por uma entidade alheia à relação de trabalho. Ela é uma entidade que necessariamente não é o empregador, né? Então, aquele conceito mais popular e comum de que a pessoa aprende fazendo, né? Exato. Isso é um outro entendimento. A aprendizagem, do ponto de vista legal, essa qualificação é ministrada por entidades especializadas e criadas por essa finalidade, como Serviços Nacionais de Aprendizagem, SENAC, SENAI, SENAT, SESCOP, SENAC, SENAR, e também por entidades sem fins lucrativos habilitadas para essa finalidade, escolas técnicas e entidades de desporto. Hoje, na prática, né, descomplicadamente e na vida real, quem ministra aprendizagem são os Serviços Nacionais de Aprendizagem, as entidades sem fins lucrativos e também escolas técnicas. Essas entidades de desporto, a gente desconhece alguma que esteja trabalhando nessa área no Brasil. Mas a diferença do contrato de aprendizagem dos demais contratos é justamente essa qualificação profissional que integra o vínculo e o contrato em si de aprendizagem. Não, muito interessante, Cristiano. E uma dúvida que às vezes assim, eu mesmo tenho, outras pessoas têm, você mesmo colocou aí que essa formação, a parte, vamos dizer, teórica dessa formação, né, que busca, né, que essas pessoas tenham ambos os conhecimentos, o prático e o teórico, é ministrado por, via de regra, por terceiro, por essas entidades que você mencionou. É possível... Necessariamente? Necessariamente. Isso, aí que eu queria, era essa a dúvida que eu queria tirar de você. E mais, esses cursos têm alguma regra, se eles podem ser online, antes a gente entrar até na pandemia, falando antes disso,
pode ser online, tem que ser presencial na instituição? Tem alguma regra sobre isso? Existe uma portaria que regulamenta a aprendizagem como um todo, e então ela estabelece a quantidade de horas que é necessário, a proporcionalidade entre horas teóricas e horas práticas. É a portaria 723 do antigo extinto Ministério do Trabalho. Ela é de 2012, mas ela sofreu atualizações. Então, na busca, a portaria de 723 de 2012 terá essas referências, né? Uhum. Ela pode ser, ela em geral é presencial, embora não haja uma determinação legal, em geral, a aprendizagem se dá com o público de maior vulnerabilidade, um público que tem menor poder aquisitivo. Então, a presença da entidade, principalmente dessa entidade formadora, ela vai além da formação teórica, da qualificação profissional. Há todo um cuidado, e essas entidades possuem psicólogos, assistentes sociais, para a integração da família, essa qualificação, essa formação. A qualificação vai além da formação profissional, ela também tem uma formação humana e uma preparação para o mundo do trabalho. Então, essas características do público, que é muitas vezes de baixa escolaridade, de baixo poder aquisitivo, em geral, é presencialmente, mas há a possibilidade de que ela aconteça à distância. Neste exato momento, essa formação remota foi adotada pelas entidades, né, de uma forma assim, não programada, mas para remediar, né, como nós todos adotamos algumas medidas na nossa vida de trabalho e de escola, né, dos jovens, das Principalmente. Crianças pequenas. Então, foram soluções que a gente adotou. Mas eu acho também que após o período da pandemia, do afastamento e da calamidade, a gente vai ver, todos nós vamos ver com outros olhos essa forma de formação, sim. Então, acho que voltaremos com uma outra realidade nesse sentido, eu entendo. Inclusive, porque um dos grandes desafios da aprendizagem é a interiorização. Então, sim, manter uma entidade presencialmente, com o aluguel de um espaço, para a contratação de instrutores, ela é complexa. Talvez essa aceleração, digamos assim, nessa metodologia de formação, ela acelere esse tempo de implantação. Eu acho que a gente vai voltar diferente depois da pandemia e acredito que o número de cursos não presenciais será bem aumentado. E essa pandemia vai mudar muitas relações, né, não só de aprendizagem, mas de trabalho, né, Cristiane? Isso aí, né, igual eu estava comentando aqui com você, as questões de ensino à distância, o próprio trabalho em home office, então, vamos ter outras alternativas aí para esse universo tão importante, né, que é capacitar, né, essas pessoas para ingressarem no mercado de trabalho. E nesse contexto, né, Cristiane, que muitas vezes não é dada, né, a gente vê no dia a dia, infelizmente, não é dada a devida importância para a aprendizagem, é muito comum ouvir, eu não sei até, né, você aí como auditora fiscal do trabalho, pode me esclarecer, que eu já vi muita gente falar assim, não, mas eu faço um convênio com a entidade, mas a pessoa nem precisa aparecer aqui na empresa. Isso é irregular, não é? Ou existe uma modalidade em que isso é possível? Isso é possível. A aprendizagem ela pode se dar no ambiente de trabalho, segundo o artigo 429 da CLT, não necessariamente no local de trabalho. Então, o ambiente de trabalho pode ser um ambiente simulado, isso é muito comum nos cursos do Senai, né? Uhum. Eu estava em reunião com o Senai e os cursos foram suspensos, porque a formação presencial para eles é muito característica. Né? Lá você faz um curso mecânico de autos, por exemplo, você lida com caminhões, carros, todos os tipos de veículos estão nesse pátio, e os jovens aprendem trabalhando, mexendo, não é uma sala de aula à distância, é um aprender mexendo ali com a presença de instrutores, um número pequeno de alunos por turmas, mas é uma forma de aprender diferente. Então, por exemplo, no Senai, um ambiente de trabalho que não necessariamente é o local de trabalho. As normas que tratam da matéria, o decreto 9579, diz que a formação profissional pode se dar na entidade formadora ou na empresa que cumpre a cota. E ainda uma outra espécie de formação
que é quando a empresa tem dificuldade de receber o aprendiz para a prática profissional, ela pode optar por um local que é cedente dessa oportunidade prática, mas é uma exceção cheia de pequenos detalhes, mas também existe essa possibilidade. Tudo para quê? Para possibilitar que, de fato, essa legislação seja implementada. Então, é inviável, é difícil a prática na empresa, então a formação pode ocorrer toda dentro da entidade formadora. Cristiano, deixa eu só te interromper aqui, para só você me esclarecer uma coisa, que você falou da dificuldade da interiorização, e diante dessa possibilidade de ser feita, simulando, vamos dizer assim, um ambiente, meio ambiente de trabalho, então uma empresa, vamos dizer, que está no norte de Minas, ela pode ter um aprendiz, né, só para entrar já aí no restante da sua resposta, ela pode contratar um aprendiz que reside em Belo Horizonte, por exemplo, para cumprir a cota, outros termos que a gente vai tratar, isso é possível? Sim, ele pode fazer a formação, por exemplo, no Senai de Belo Horizonte, ou em um outro município onde ela tem uma filial, por exemplo, ou seja, a matriz, né? A Ativa 146, ela autoriza que dentro do estado haja a centralização da cota. Então, a cota ocorre em outro estabelecimento da empresa para viabilizar a prática profissional. Porque, na verdade, embora seja possível que a formação ocorra dentro da entidade formadora, o ideal é que a prática ocorra dentro da empresa que cumpre a cota, né? Não, seus esclarecimentos aqui estão... Eu estou aprendendo mais do que nunca, viu, Cristiane? E nosso chat aqui já tem muita gente assistindo também. Seu prestígio aqui está enorme, né? Mandar um abraço aqui para o nosso colega, né? Seu colega de auditoria fiscal, Tiago, meu colega de faculdade, Arnaldo. Beijo, Tiago. A doutora Adriana, meu aluno Almir, o Fábio, Jéssica, Érica, né? Pessoal, quem tiver perguntas aí, além das que eu estou formulando aqui para a Cristiane, fique à vontade. Cristiane, então vamos continuar aqui, tratando, né, você nos contou já um panorama, né, de como funciona essa contratação, de alguns detalhes muito importantes. Em relação à idade, né, já caiu até em prova de AB, eu já tratei até com meus alunos da exceção, que a gente tem aquele cacuete de falar menor aprendiz, e nem sempre aprendiz é menor, né? Então, qual que é a idade para esse contrato de aprendizagem? E nesse contexto que a gente está, já para trazer um pouquinho para o nosso momento atual, nesse contexto de pandemia, tem alguma restrição em relação ao menor? Não tem? Ou a idade? Como é que está funcionando isso? A aprendizagem é um contrato de trabalho quem pode ser aprendiz entre a idade de 14 e 24 anos. Então, você tem menor e tem maior de 18 anos. A aprendizagem ela é instituída desde a CLT, desde 1943. Ela foi incrementada em 2000 com uma legislação que a renovou, e em 2008 ela passou a ser foi estendida a idade máxima até 24 anos. Ainda há uma priorização estabelecida no decreto regulamentador, hoje 9579, que determina a priorização dos adolescentes. Por quê? Porque é onde se contrata, né? É a grande porta de entrada para o adolescente trabalhador, e uma porta de entrada assim, muito estruturada, um trabalho digno, um trabalho decente, com a jornada reduzida, com circunstâncias que autorizam até mesmo o trabalho dos adolescentes com 14 anos de idade. Então, os contornos da aprendizagem autorizam que, com tão tenra idade, o adolescente ingresse. Entre 18 e 24 anos de idade, essa faixa etária fica não restrita, mas destinada para aquelas atividades que não podem ser exercidas para os maiores de 18 anos. Mais uma vez, uma medida para possibilitar que o aprendiz, que a aprendizagem seja realmente exercida na sua totalidade pelas empresas que são obrigadas a contratar. Nesse momento agora, os adolescentes, existem algumas restrições em relação ao trabalho do adolescente, de qualquer adolescente, não somente o aprendiz, né? O trabalho perigoso, noturno, que exponha a sua formação moral, psicológica, etc., são vedadas as atividades. E neste momento de pandemia, entendemos, e é um entendimento comum, tanto do Ministério da Economia, Auditoria Fiscal. É difícil a gente falar isso hoje, né? Eu continuo chamando de Ministério do Trabalho, Cristiane. Não consegui ainda, não. Exatamente.
E quanto do Ministério Público do Trabalho, a Codifans, também emitimos documentos nos posicionando quanto à insalubridade, à impossibilidade do menor de 18 anos continuar trabalhando. Então, redigimos documento de orientação e temos dado ampla divulgação a ele. Então, os aprendizes menores de 18 anos, mesmo naquelas atividades, naqueles estabelecimentos que permanecem funcionando, eles devem ser afastados do trabalho. Por entender que o coronavírus, né, a Covid-16, pode tornar o ambiente insalubre. Essa tem sido a lógica. Especialmente hoje, né? Porque houve um momento que isso estava ainda começando, mas, né, com o caminhar aí dos dias, a situação da insalubridade está cada dia mais evidente, né? Dos perigos de contaminação, e por esse motivo entendemos que o menor de 18 deve ser afastado das suas atividades, adotando-se diversas medidas, né? Mas ele afastado. Não, muito interessante, é um cuidado, né, principalmente com o menor, e aí decorre também, né, da própria Constituição. E até pensando alto aqui, o Cristiano, até fugindo um pouquinho do tema, mas por isso que é legal o bate-papo, existe uma orientação do Ministério do Trabalho, você falando vamos dizer, porque acho que seria uma analogia ao grupo de risco, né, do menor. Sim. Existe uma interpretação, uma orientação, né, porque você está me dizendo que é uma orientação, uma recomendação, Sim. não é isso? Sim. Não é tecnicamente uma proibição, correto? Sim. E existe algo, por exemplo, em relação a grávidas, vamos dizer, ainda que uma aprendiz, gestante ou portadora de necessidade especial, né? E a recomendação é a mesma para elas ou está sendo fixada com base só na idade nesse momento? Eu que trabalho especificamente com aprendizagem, redigi, junto com alguns colegas, um documento relativo aos menores de 18. Mas, cuidado, se estenda às grávidas, né? E, para isso, o governo editou medidas, né? Sim. Recomendando, né? Não existe uma legislação que proíbe o trabalho das grávidas, ao contrário do que existe em relação ao trabalho do adolescente, mas também deve-se adotar essa medida, tendo em vista a situação e tendo em vista que hoje você tem maneiras de fazê-lo, preservando e analisar a empresa, né? Tanto exatamente. Quanto dos benefícios emergenciais. E nós vamos chegar neles, que eu já vi que tem pergunta aqui no chat, que é uma das maiores polêmicas. Então, antes de chegar, né, nessas medidas que muitas vezes são polêmicas, né, suspensão, redução de jornada, uma polêmica até que o nosso amigo aí, ex-embargador Pepe Chaves, bem elucida, que com aquela lei de calamidade pública, né, alguns que defendem que todas as dispensas até poderiam não acontecer nesse momento, não poderia sequer haver uma dispensa imotivada nesse momento. É uma corrente minoritária, mas é uma interpretação bastante interessante. Não só partindo dessa premissa da lei de calamidade, mas pelas especificidades de um contrato de aprendizagem, como que fica a rescisão de um contrato, né, cujo término seja nesse momento de pandemia. É possível rescindir? E mais, é possível, se a empresa optar pela necessidade dela em dispensas, ela pode dispensar um aprendiz imotivadamente da mesma maneira que ela dispensa os outros trabalhadores, ou tem alguma regra especial? O contrato de aprendizagem ele tem contornos diferenciados. Então, o aprendiz ele goza de certa estabilidade. As hipóteses de rescisão do contrato de aprendizagem, elas são restritas e estão elencadas no artigo 433 da CLT e no artigo 13 da Instrução Normativa 146. Então, seria demissão, pedidos, ou quando o contrato chega ao seu término, pedido de demissão por parte do aprendiz, desempenho insuficiente ou inadaptação atestada por um laudo da entidade formadora, falta grave e fechamento da empresa, né, ou do estabelecimento, que é uma situação que, na verdade, vem acontecendo com frequência. Então, ele não se pode extrapolar desses motivos que são garantidos. Por quê? Justamente pelas peculiaridades do contrato de aprendizagem, né? Quando você demite um empregado, você remunera ele pela dispensa imotivada, sem justa causa, com algumas verbas, digamos assim, indenizatórias, desde os 40% sobre o fundo de garantia até a multa do 479, que é prevista nos contratos por prazo determinado, do qual o contrato de aprendizagem faz parte, né? Mas essas indenizações,
elas reparariam, digamos assim, os danos financeiros que o trabalhador teria por ter sua rescisão antecipada. No caso da aprendizagem, o jovem ficaria privado também da qualificação profissional e da certificação pela qualificação profissional, né? Então, existem danos maiores, o que faz com que a legislação entenda ou se desenvolva nesse sentido para não permitir. Então, as demissões imotivadas, sem justa causa, realizadas, elas são ilegais nesse momento, porque não se pode demitir um aprendiz sem justa causa. Para isso, existe a possibilidade de adoção de várias medidas, inclusive as férias, antecipando ali uma verba trabalhista que, em geral, no caso do aprendiz, é indenizada no término do contrato, como as medidas emergenciais. Então, ele não pode ser demitido sem justa causa. Já tivemos notícias de algumas reintegrações, aquelas demissões que foram realizadas devem ser reintegrados, o aprendiz deve ser reintegrado, e, nesse caso, inclusive, a concessão de alguma medida aí que não onere a empresa, mas que não prejudique o aprendiz, né? Uhum. E antes até da gente entrar pontualmente nessas medidas, tanto da MP 927 quanto da MP 936, é só para a gente não ficar muito distante aqui, que a Sara Benevides, né, minha querida colega, né, de advocacia e também de ESA, né, Escola Superior de Advocacia, nós lecionamos lá, um abraço para todo mundo de lá, ela está perguntando aqui, e as lactantes, né, também se enquadram naquelas recomendações que você disse, né, que eu complementei aqui, de gestante, etc.? Acredito que sim. São medidas, exatamente, elas se equivalem à questão da grávida, embora não haja uma determinação, fique a critério da empresa, é uma medida que deve ser adotada, né? Ótimo. Então, vamos entrar agora... Né? Exato. Toda essa, vamos dizer, os trabalhadores que estão numa situação de potencial risco, né? A gente só faz aquela ressalva, inclusive, né, fugindo um pouquinho da aprendizagem, mas que o próprio dispositivo introduzido no texto seletista pela reforma trabalhista, que permitia o trabalho de gestante e lactante em trabalho em ambiente insalubre, já foi, né, único praticamente julgado pelo Supremo, que era, de fato, né, um total descalabro, né? Era uma completa falta de razoabilidade em qualquer contexto, né? Então, agora realmente é bom ter esse cuidado. Então, adentrando aqui as medidas emergenciais, primeiro aqui da MP 927, Cristiano, se aplica ao aprendiz todas aquelas medidas, ou seja, por exemplo, antecipação de férias, banco de horas, todas elas são passíveis de aplicação também aos aprendizes ou há alguma restrição? Quase todas. As férias são autorizadas e, na maior parte dos casos, foi a primeira medida adotada pela maioria das empresas, né? Então, especialmente em relação aos menores de 18 anos, porque a gente tem grandes empregadores que continuam funcionando, como supermercado, tem um número grande de empregados, né, redes de farmácia. E nem são destinatários dessa MP, né? Como a gente discutiu até na nossa live aqui de terça-feira, né? O entendimento, tanto meu, do Tiago que nos assiste, do Ricardo Guimarães e do Yuri Pinheiro, é que as MPs só se aplicam, isso é muito bom para ficar claro para todo mundo que nos assiste, né? Acho que é um consenso que elas só se aplicam a quem de fato precisa. Então, igual você bem colocou, eventualmente farmácias, outras empresas que às vezes têm até um aumento das atividades que essas medidas não se aplicam, né? A gente tem entendido que, em relação ao menor de 18 anos, ela se aplica, porque ele tem que ser afastado, né? Sim, claro. Então, como ele precisa ser afastado, não é uma questão de economia da empresa, é uma medida necessária a ser adotada. Exato. E a Constituição, a medida provisória expressamente diz, né, que são medidas que se aplicam ao aprendiz. A gente entende que mesmo estas podem utilizar, porque o número de aprendizes é muito grande. A gente tem rede de supermercado que tem 800 aprendizes. Então, você remunerar 800 aprendizes, né, a maioria é menor de 18 anos, remunerar 800 aprendizes para não trabalhar durante esse tempo, porque eles são menores. Então, a gente entende que, neste caso, não aos demais empregados, mas a estes que estão obrigados a haver a suspensão da prestação de serviço, tendo em vista a questão da idade deles, se aplica sim. E aí, são medidas que a gente tem recomendado, notadamente para os menores de 18 anos, mas também entendemos que para as lactantes e demais empregados.
uma questão que a gente discutiu recentemente é que os novos contratos é que também não podem ser suspensos. Inclusive, o empregador web trava, porque já recebi essa pergunta se pode fazer um novo contrato de aprendizagem e já suspendê-lo. Aí não faz sentido, né? Porque realmente ela tem um objetivo maior, que é resguardar o trabalho, né? Exato. Garantir ali o emprego por um tempo. Eu tive até uma pergunta de um cliente essa semana, não era especificamente o aprendiz, mas era justamente nessa lógica. Eu posso contratar uma pessoa agora e logo suspender o contrato? Eu entendo que não, porque não é a finalidade da MP, né? Já estamos no chamado direito trabalhista de emergência, né? Que já é algo bem sui generis. Então, ele falou, não, mas eu quero reservar o mercado. Falei, mas não é assim que funciona, né? Você não pode utilizar dessas medidas. Há uma trava no sistema. Então, você... Bom saber, desse detalhe eu não tinha conhecimento. Também soube disso ontem. Tá vendo? Nos questionamentos, né? Não, muito bom. E em relação, então, às medidas também da MP 936, Cristiane, a suspensão do contrato ou redução de carga horária, ambas são possíveis de serem adotadas com os aprendizes? Sim, são. A suspensão dos menores é muito claro, né? Pelo que você já nos disse. Sim. Mas para os maiores também, né? Porque há empresas onde os aprendizes maiores estão trabalhando e que estão com suas atividades paralisadas, né? A empresa fechada, ela apenas está paralisada temporariamente. Então, ela, como adotou para os demais empregados, pode adotar em relação aos trabalhadores, aos aprendizes trabalhadores também, menores e maiores, né? Eu diria assim, é um pouco maior. Agora, a compensação de jornada, o banco de horas, não. Porque o artigo 32 da CLT, ele impede a compensação e prorrogação de jornada de trabalho. Mas a antecipação de férias e o trabalho em feriados é possível, porque o artigo, a medida provisória 927 autoriza. Então, a gente entende que o trabalho dos feriados, sim, mas a compensação de jornada não, porque há uma vedação expressa para essa modalidade de contrato de trabalho, haja vista que temos, inclusive, adolescentes com TENRE, né, a partir de 14 anos. Então, realmente, algumas questões devem ser preservadas, dentre elas, a questão da prorrogação de jornada. Mas nesse contexto de jornada, Cristiane, a redução é possível naqueles mesmos patamares, 25, 50 e 70. Sim, ela não pode e aí, e aí você pode aplicar a medida emergencial de redução. E essa redução pode se dar de várias formas. Aí eu vou entrar aqui, né, no detalhamento dessa modalidade de contrato. Então, por exemplo, a aprendizagem, como eu disse, consiste em atividades teóricas e práticas. Então, pode haver, a empresa está com as atividades paralisadas, ela quer fazer uma redução e ele pode ficar somente nas atividades teóricas. Você já comeu uma pergunta minha. Desculpa. Não foi isso. E a gente vai conversando e vai saindo, né? Mas o legal é isso. Por isso que tem que ser descomplicado e tranquilo. Conversando e contando. Sem programação. Não, mas aí que é bom. Assim que funciona legal. Porque eu tive essa dúvida, tive uma consulta e já até te interrompo, já que eu te interrompi mais uma vez, como diz o Jô, né? Te interrompendo sem querer te interromper, mas e já te interrompendo, porque eu tive essa situação de a escola a parte teórica não era presencial e suspendeu, e a empresa não quer suspender o contrato, e a situação inversa. E eu falei, e agora? Pode as duas coisas, na verdade, né? Se as atividades teóricas estão suspensas, ele é maior de 18 e pode continuar trabalhando, ele vai fazer só atividade prática. E aí, quando retornar à normalidade, ele compensa ou não essas horas teóricas em que ele deixou de ter. E a mesma coisa em relação à atividade teórica, ele dá um upgrade aqui na formação teórica, acabando esse momento de isolamento social, ele volta a apenas executar a prática, né? Quando a empresa estiver retomando e precisar de sua mão de obra, ele estaria disponível para poder trabalhar sem se intercalar com formação teórica. Então, é uma boa medida, por exemplo, é uma boa possibilidade. Das duas formas, somente teoria, somente prática. Pode haver a suspensão e pode haver a redução com respectiva redução de salário. E aí, duas perguntas até me ocorreram aqui. A primeira, Cristiane, no caso da suspensão,
o termo, né, a data final desse contrato de aprendizagem vai ser postergada? E mais, eu fiquei pensando aqui, enquanto você aventava essa possibilidade, bancando o advogado diabo, né, com um exercício que a gente, depois de 15 anos, faz quase que automaticamente. Se um contrato termina, vamos dizer, agora no fim de abril, então suspendeu a parte teórica, mas continua a prática. Aí não regressou ainda essa parte teórica. Como é que fica? Esse prazo final do contrato vai ser prorrogado? Ou ele vai conseguir complementar a parte teórica mesmo após o rompimento, né, do vínculo seletista aqui? Como é que fica isso? Então, a gente redigiu, como eu disse, um documento de orientação, foi feito por um grupo de auditores e a gente fez essas várias conjecturas. Entendemos que a melhor medida é encerrar o contrato que se encerra entre março e abril. Então, tinham vários contratos das empresas que contratavam com o Senac, por exemplo, que se encerraram 31 de março. Como é que você prorroga isso se você não sabe por quanto tempo? Os aprendizes estão, alguns afastados, outros não. Então, a melhor medida é que aqueles que se encerram durante o período, né, de paralisação das atividades, digamos assim, da pandemia, né, desse afastamento social, que eles devem se encerrar na data prevista. Acho que essa é a melhor medida, uma vez que a gente não tem previsão de quanto tempo aqueles que estão no começo ou no meio, que vão, né, prorrogar, essa prorrogação para a compensação da jornada que foi perdida, no caso de uma suspensão ou das férias, vai ficar a critério das partes. Então, entendemos que ela não é obrigatória. E aí, no caso de haver uma opção por não prorrogação e não conclusão de toda a carga horária teórica, o aprendiz receberia uma certificação pelos módulos que ele conseguiu concluir. Uhum. Tem inúmeras realidades. Você pensa uma sala de aula em que alguns foram suspensos, outros continuaram trabalhando, outros tiveram férias, outros tiveram contrato reduzido de jornada e salário. Então, você vai ter uma certa diversidade, para não dizer uma confusão. Você vai ter uma diversidade que, às vezes, é difícil de equacionar. Pode ser que a gente tenha algumas empresas que reduzam drasticamente o quadro de funcionários, né? Isso é uma realidade. Sabe que pode vir a acontecer depois de 1, 2 meses de paralisação. Então, como manter esse aprendiz e ainda prorrogar por mais algum tempo indeterminado? Então, entendemos que a melhor medida seria facultar, entender que as empresas e entidades formadoras podem optar por prorrogar ou não. E a gente vai ter algumas perdas de conteúdo, não tem jeito, né? Informação, como temos tido, né? Sim, não tem saída. Tirando aqui, mas assim, as escolas formais também, né? Como eu disse, eu tenho um filho mais velho de 18 anos, mas que está esperando a UFMG retornar, passou no Enem, iria ingressar, e tem uma filha de 9. Então, o conteúdo não é igual. Eles têm aula online, mas 40 minutos, 3 vezes na semana, para casa, não é igual. Então, a gente perdas, a gente vai remediando, é o que temos para hoje. Eu estava conversando até com uma colega hoje. Direito descomplicado, podemos dizer de forma bem, né? Bem descomplicado. Eu estava conversando com uma cliente até hoje e ela dizendo isso, falou, minha filha está em processo, no meio do processo de alfabetização, como é que nós vamos fazer agora? Ela vai perder o que ela aprendeu? Olha, mas nós estamos numa situação tão inusitada, né? Sim. E daí a importância dos seus esclarecimentos, porque e muitas vezes, né, a gente vai conversando, igual foi na live de terça-feira, eu tinha feito uma pauta para a gente tratar até um pouquinho do contrato de aprendizagem, né? Eu não ia espremer muito o Thiago, porque senão ele ia me jogar pela janela depois, é igual eu brinco com meus alunos, mas a gente vai conversando aqui, vão surgindo dúvidas. E eu já vi que tem algumas do chat aqui que são parecidas com as minhas, e são as seguintes. A formalização desse, seja da suspensão do contrato ou da redução, acredito eu que ela se dê da mesma forma, né, pelo acordo individual, o mesmo procedimento. E esse trabalhador, esse aprendiz, ele vai ter também o direito ao benefício emergencial, né, que nós já resumimos aí para a BEPER, ele tem também esse direito? Sim, ele também tem esse direito, e no caso do menor de 18, a formalização deve se dar com a assinatura do responsável legal. Muito lembrado. Transtornos, da necessidade de deslocamento,
né, do responsável até o local, enfim, de colher essa assinatura, mas é um documento, já está bastante desburocratizado a forma de conceder esse benefício, suspender ou reduzir o salário, e no caso do menor de 18 anos, é importante que ele seja assistido pelo responsável legal. E eu fiquei pensando aqui, eu não sei exatamente, Cristiano, como funciona, né, o parâmetro salarial, porque a MP 936 ela utiliza os parâmetros do seguro-desemprego. E eu sei que no seguro-desemprego tem aquela exceção do trabalhador doméstico, que não se enquadra naquele quadrinho que finalmente se popularizou no Brasil, né, que a gente já sabe até de cor o limite e por aí vai. No caso do aprendiz, vai pela faixa normal ou tem alguma regra específica para calcular o benefício que ele possa vir a ter jus? Esse também foi um entendimento que evoluiu. A gente, a princípio, achava que seria com parâmetro no salário dele, mas o parâmetro é o benefício do seguro-desemprego. Portanto, em alguns casos de suspensão, né, de concessão do benefício, o aprendiz vai ganhar mais do que ele ganhava como aprendiz. Então, é um benefício. Era essa a minha dúvida. A gente tem uma tabelinha que, obviamente, eu não sei de qual que é a tabelinha enorme, cheia de detalhes, mas a gente pode disponibilizar, não sei como é que, né? É bacana, você disponibiliza, a gente põe no nosso Instagram, o meu é bahia.julio, o seu é Cristiane, acho que é underline, como que é? Você sabe de cor aí, eu olho aqui depois, Barros. eu divulgo. Eu divulgo aqui, mas isso essa é informação bacana, porque eu fiquei nessa dúvida, ainda fiquei pensando aqui, porque fazendo até uma analogia, né? Se o governo na MP proibiu a acumulação desses benefícios, não, com exceção da pensão por morte e da aposentadoria por invalidez, o que particularmente eu não concordo, mas é assim que está na medida provisória, nós até discutimos isso na live de terça, eu fiquei pensando se haveria alguma trava no próprio sistema quando do pagamento desse benefício, ou seja, se o cálculo fosse em valor, né, que ele viesse a receber esse BEPER acima da remuneração dele, que o próprio governo travasse isso e limitasse em igualdade de valor nominal, vamos assim dizer, ao que ele já ofere. Mas isso aparentemente não vai acontecer, né? Nós imaginamos que seria um outro valor, como eu te disse, logo no começo, até divulgamos uma tabela com esses valores, e depois a informação que a gente teve do pessoal que trabalha com a social e trabalha, né, no acesso a esses sistemas, era de que o valor seria do equivalente ao salário mínimo, né, que é um valor de desemprego. Então, assim, e aí pensando por outro lado, né, como você abriu aqui sua participação dizendo da importância, né, desse contrato de aprendizagem, da importância social, não limitar esse benefício é mais, uma vez ressaltar a importância, né, do cumprimento dessa obrigação legal da contratação dos aprendizes, né? Imagino que seja a melhor interpretação. Agora, o que a gente tem? Como eu te falei, eu não tenho dados muito recentes, mas dados de em torno de 1 ano, 2 anos atrás, 40% dos aprendizes estavam abaixo da linha de pobreza, estavam no CAD único, considerado, né, como uma renda baixa. É uma característica do trabalho, né, de quem precisa de trabalhar. Sim. Precisa de trabalhar enquanto ainda na adolescência. Então, hoje, o que a gente tem? Muitos adolescentes são hoje a única renda, muitos aprendizes, na família. Porque o seu entorno, ontem eu tive uma reunião a gente faz parte de um projeto que chama Descubra, e com várias entidades, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, de ingressos de altamente vulneráveis na aprendizagem, embora 40% já seja e já entre de forma descomplicada mesmo no mercado de trabalho, porque já é o alvo que já é o tipo de trabalho destinado. Mas esses mais vulneráveis têm essa característica. E o relato das entidades que trabalham em sua proteção, não só entidades formadoras, mas como SUASE, né, das medidas socioeducativas, etc., de que hoje ele é o arrimo da família, porque os pais e as pessoas que compõem a família tinham atividades autônomas, precárias, informais, então eles deixaram de trabalhar no momento de pandemia e hoje está todo mundo sobrevivendo com o salário do aprendiz. Embora para esse público, a frequência à aula, acompanhamento de toda essa estrutura que as entidades formadoras têm, né, do pedagogo preparado, do assistente social, do psicólogo, seja importante, o afastamento dele para resguardar a sua saúde,
com uma renda um pouco melhor, é bastante interessante para ele. Faz uma compensação muito importante nesse momento em que a crise financeira também fala alto, Sem né? A dúvida. falta de Nossa alimento, Senhora. a falta de condição, né? Especialmente para essas famílias. Sem dúvida nenhuma. Esse papel social aí é muito relevante e até um incômodo que eu tenho, né, nos últimos anos, fazendo uns parênteses aqui com meus alunos, eu costumo fazer até em sala de aulas, aproveitando, né, que o incômodo que eu tenho com esse excesso de autonomia que está sendo propagado. Temos um trabalhador autônomo, às vezes aquele microempresário que não é, e nesse momento de pandemia, sem a proteção do direito do trabalho, nós estamos vendo aí a dificuldade que ele está tendo para receber o Corona Voucher aí de R$ 600, né? E que muitos não estão nem conseguindo receber. Então, a situação realmente não é fácil. Mas voltando aqui para essas medidas, então, principalmente da 936, Cristiane, lá tem aquela possibilidade para os contratos em geral de acumular período de suspensão com período de redução de jornada, né? Então, suspensão, 2 períodos de 30, a redução de jornada, vários períodos desde que não ultrapasse 90 e prevê que a soma deles pode existir desde que não ultrapasse 90 dias. Essa regra também se aplica para o aprendiz? Não? Como é que funciona? Eu acho que a Cristiane travou. Oi, você me ouviu, Cristiane? Você ficou sem áudio aqui, deixa eu voltar, porque travou, peraí. Oi, você chegou a ouvir minha pergunta ou não? Porque travou. Não, ela estava picada. Não, porque eu estava te perguntando o seguinte, é que lá na MP 936 prevê a possibilidade de você aplicar conjuntamente a suspensão do contrato com outro período de redução. Né? Isso é possível também em relação ao aprendiz? Prevalece essa regra do mesmo jeito? Prevalece, pode ser adotado, por exemplo, foi o que a maior parte das empresas fez, conceder as férias, depois a suspensão, pode ser 2 períodos de suspensão. Agora, a suspensão é interessante que ela pode ser cessada até por uma vontade do empregador. Então, às vezes, é mais interessante em grandes empregadores, né? Uhum. 60 dias de afastamento e aí, retornando às atividades, suspender a suspensão, né? Com a prática desses jovens antes, né? Porque a gente tem uma indeterminação aí do tempo, é um fator que complica. Mas podem ser aplicadas todas elas sucessivamente, desde que não extrapole 90 dias. A mesma regra, então. E uma curiosidade aqui, a gente está falando dessa importância social, você me trazendo esses dados aí, né, dos que estão enquadrados, dos que procuram, né, esse tipo de trabalho, né, a faixa social. Você tem ideia ou sabe quantos aprendizes nós temos em Minas ou no Brasil? Quantas pessoas estão nessa modalidade de contratação? Nós temos, no Brasil, no ano passado, foi em torno de 450 mil aprendizes registrados, né, ingressando no trabalho. Em Minas Gerais, em torno de 45 mil anualmente. É muita gente. Contratos por prazo determinado são contratos que se sucedem, né? Então, foi 45 mil, ano retrasado mais 40, né, e tantos mil. Então, a gente tem um acúmulo de pessoas com qualificação, né, ingressando no trabalho. E aí eu não posso deixar de falar, porque eu sou muito apaixonada pela aprendizagem, é a única política de ingresso, né, gente, de trabalho. Os níveis de desemprego na faixa etária até 25 anos, ele é 3 vezes maior no mundo inteiro, esse não é o dado só do Brasil, no mundo inteiro ele é em torno de 3 vezes maior, a taxa de desemprego nessa faixa etária é 3 vezes maior do que nas demais faixas. Por quê? Porque esse jovem não tem experiência, ele, em geral, não tem qualificação profissional. No Brasil, por exemplo, você não tem acesso à qualificação. O ensino médio te forma para o Enem ou para o nada, né? Você fica super lista, mas não tem um início ali, uma qualificação. Obviamente, temos cursos técnicos, excelentes cursos técnicos, mas é muito pouco perto da quantidade, perto da necessidade que se tem. Então, essas características fazem com que esse jovem seja preterido e dificilmente ele ingresse. Quando ele se torna aprendiz, que é a única política pública para essa faixa etária, ele tem a experiência de trabalho, o amadurecimento que essa experiência de trabalho o propicia, assim como você tem também a qualificação profissional, né, que é ministrada dentro do contrato de trabalho.
Então, ela é incrível, eu sou completamente apaixonada por esse assunto, acho que ele faz muita diferença, sim. Em torno de 45% dos aprendizes, historicamente, né, ex-aprendizes, estão no mercado de trabalho com relação de emprego, né, dados de 2018, de 2019, com relação de emprego. Então, qual universidade, qual faculdade, qual curso, né, qual pós-graduação, doutorado que propicia essa permanência num percentual tão grande, especialmente em momentos de crise, né, de desemprego e dessa concepção aí, desse empreendedorismo, né? Economia, né? Isso aí tem Acho que que é ser um visto com momento muita para a gente cautela. refletir, não é verdade? Sem a menor dúvida. No Estado mínimo, né? Na importância do SUS. Veja só, talvez tudo nessa vida tem que ter um ladinho bom, essa tal dessa pandemia tem que ter, para a gente refletir sobre o papel Isso é, nossas vidas, né? De todos nós. O que seria da gente sem o SUS? sem Né? O dúvida. que seria da gente sem o SUS? E essa autonomia toda, quando você perde emprego, e aí? Exatamente. Que não pode ser tão mínimo assim, que está dando ali um certo recurso, mas a gente precisa de gente para consumir também, né? Precisa de essa relação, essa estabilidade, né? Sem sombra de dúvida. Nossos valores. Concordo totalmente e me incomoda muito, né? E eu sempre defendo isso em sala de aula, até com os alunos da graduação. Pegamos o exemplo aí do que a gente tem até muitas vezes necessitado hoje, né? Dos entregadores, né? Desse pessoal que está aí no delivery, ou seja, arriscando a vida e sem proteção social nenhuma. Eu até falo, olha, eu não vou nem discutir com vocês se é seletista ou se não é. Por que não se legisla, ao menos, como foi feito lá no caso dos salões de beleza, lá atrás, um contrato de parceria que tem um mínimo de proteção social, responsabilidade pelo recolhimento da Previdência Social, que há pouco tempo atrás estavam discutindo, que estava quebrada, né? E essa lei dos próprios, né, da parceria e dos salões de beleza obriga o dono do salão a recolher, né, a contribuição previdenciária. Então, é um mecanismo, inclusive, de sobrevivência da própria Previdência Social. E essas pessoas estão em total limbo, né? E ninguém se discute. Que no Brasil ficou um glamour, assim, olha, é chique ser autônomo. E se eu defendo, pessoal, essa questão, eu sou de esquerda que não defende a de direita, que é uma bobagem danada, não tem... De determinado partido, né, gente? Na verdade, um exercício dos operadores de direito, né? Exato, é científico. Isso dói na gente, né? Porque a gente sabe as consequências dessa falta de contribuição, o que será, e o acidente, e a paralisação, e o acidente de trabalho, um acidente, como, né, resguardar, é o mínimo. Exato. E até pegando esse gancho, Cristiano, que é o que me incomoda também, que as pessoas muitas vezes pensam os ramos de direito de maneira muito estanque, muito separadas. Né? Então, fala assim, olha, vamos acabar com o direito do trabalho, igual estava sendo dito. E ninguém fala com o direito consumidor, é o que a gente até discutiu aqui. Então, o valor social, lá, a proteção é muito maior. E o contexto do contrato de aprendizagem me parece que é basicamente o mesmo, é um ingresso no mercado de trabalho de pessoas, muitas vezes, que estão à margem disso. E vocês têm uma estatística, como que, por exemplo, esse aprendiz pode continuar na empresa posteriormente? Como é que funciona é uma recontratação, é uma continuidade de vínculo? E estatisticamente, como que é isso? A maior parte acontece? Como é que funciona? Ele permanecendo na empresa, haveria só uma alteração na sua condição de trabalho, como quando você faz uma ascensão de um outro funcionário, né? Mudança de cargo, porque o fundo de garantia é de 2%, então também tem uma alteração aí na quantidade, nesse recolhimento, e não há necessidade de fazer rescisão e não deve ser feita. A ideia e o entendimento é que se faça essa alteração de contrato. Como eu te falei, os dados da permanência dele na própria empresa eu não tenho, mas a permanência dele no mundo do trabalho, no trabalho de relação empregatícia, né, com carteira assinada, porque são dados extraídos da RAIS, é em torno de 45%. Então, é muito grande. Uma população, numa faixa etária que geralmente se incide o desemprego, você pensar que dos aprendizes, 45%, né, historicamente, se mantêm no mercado de trabalho como aprendiz, como empregados,
é uma porcentagem muito grande. Porque, às vezes, ele galga também, né, Sim, claro. outros postos, e ele se qualifica, o que é legal nesse mundo de tantas transformações. A aprendizagem ela não visa qualificar para aquela função e aquela empresa. Ela visa e deve visar a qualificação para o mundo do trabalho, né? Para que ele tenha maturidade de se adequar às demandas que estão aí. A gente está vendo isso mais que nunca, né? Muito presente na vida né? de trabalho, na nossa vida produtiva. A Margarete Gouveia, que está aqui no nosso chat, o Cristiano, ela ouviu você dizendo aí que é apaixonada pelo mundo da aprendizagem e veio com uma pergunta complexa aqui, mas eu não vou me furtar a fazer. Ela diz o seguinte, ó, os outros países, né, do mundo possuem programas semelhantes, né, para ingresso de jovens no mercado de trabalho. Se positivo, existem, né, ou quais as melhores práticas que poderíamos trazer para o Brasil, saindo um pouco só da questão da pandemia, do dia a dia, para a gente dar uma respirada também? Então, a gente tem relatos né, na Alemanha, não sei exatamente como ele funciona, mas esse modelo brasileiro, na verdade, ele tem sido exportado, Ju. Eu já fui em algumas Bacana ouvir isso. Internacionais, representando o Brasil, a convite da Organização Internacional do Trabalho, apresentar a aprendizagem. Eu e alguns outros colegas. Então, na verdade, assim, como eu te falei, esse nível de desemprego na faixa etária de jovem é uma preocupação mundial. Ela é uma característica, sim, do Brasil, mas ela é uma característica mundial e de grande preocupação dos órgãos de proteção assim dos seres humanos, né? Da Organização Internacional do Trabalho, da ONU, né? Então, nós já tivemos a oportunidade de viajar e de divulgar essa experiência como uma alternativa ao trabalho infantil, uma vez que ela propõe o ingresso de adolescentes com 14 anos de idade de forma protegida, então ela é uma alternativa, inclusive o projeto Descubra, que me referi, que conta com parceria de empresas e entidades, tem sido utilizado para a gente colocar os retirados do trabalho infantil na condição de aprendiz, com situação protegida, e também como alternativa de qualificação e empregabilidade do jovem. Então, na verdade, o nosso modelo tem sido utilizado e, às vezes, tem sido bastante apedrejado por aqui, mas dado como modelo internacional. Como É muito legal ouvir isso, né, Cristiano, porque eu leciono Direito Processual do Trabalho e Prática Trabalhista na graduação e muito contrato de trabalho, outros temas em pós-graduação. E o que a gente ouve é muito assim, mas lá fora não tem isso, lá fora a proteção é menor. E na maior parte das vezes é um ledo engano. E a gente ouvir que a nossa legislação é referência para outros países do mundo nesse sentido é muito gratificante, né? E às vezes a gente não reconhece o que está sendo feito aqui. É por isso que eu gosto de trazer, às vezes, números, que os números, às vezes, por mais frios que sejam, impressionam, né? Então, trazem a grandeza e a importância, né, desse programa. Então, voltando aqui para a parte mais prática dos contratos de aprendizagem, para eu não tomar muito aqui mais seu tempo aí, que você gentilmente nos cedeu, que eu imagino, se a gente, como advogado e professor, está ficando louco, eu imagino vocês fazendo as conjecturas dos problemas, né, tirando as dúvidas aí de todos nós pelos canais do agora Ministério da Economia, né? Isso eu não costumo, mas enfim. Lá na MP também... Faz um plantãozão fiscal, né? Como que fica, Cristiane, a garantia de emprego de quem tem o contrato suspenso ou reduzido? Se aplica da mesma maneira? E aí como é que fica aquele prazo final do contrato? Se coincidir a garantia com ele, como é que isso funciona? Essa é uma peculiaridade que tem chegado dúvidas com bastante frequência. A concessão do benefício implica numa certa garantia de emprego, por igual tempo ao benefício concedido. Então, por exemplo, se foi concedida a suspensão por 60 dias, ele deve ficar trabalhando, o aprendiz, nos próximos 60 dias. Se o seu contrato se encerraria em 10 dias, 30 dias, ele deve permanecer por 60 dias do benefício mais 60 dias. E aí, necessariamente, nesse caso, haverá prorrogação do contrato, de qualquer um dos benefícios, seja redução, seja suspensão, né? Então, prevalece o que for mais distante. Agora, se o contrato, por exemplo, fosse encerrar em outubro, e aí
ele vai permanecer normalmente, porque o contrato de aprendizagem já se estenderia. A especificidade seria se houvesse uma previsão de término antes da cessação dessa garantia prevista no benefício. São dúvidas até parecidas que surgem, às vezes, com contrato de experiência também, né? Se vai Sim. prorrogar o tempo do contrato. Eu, particularmente, não sei qual é a sua opinião, eu entendo que sim. Porque se o Sim. contrato é para ferir a experiência, qual que é a lógica de suspender quando voltar e extinguir o contrato? Não tem o menor, então, a não gente tem o menor entendeu sentido, que é né? uma garantia. Então, e mais que isso, eu penso até em concepção, né? A legislação foi feita e falou assim, olha, eu estou lhe dando um dinheiro público, mas o meu intuito é preservar o poder aquisitivo, a sobrevivência do trabalhador, mas o trabalho dele, né? Eu desonesto a empresa, o governo te paga, mas você, o mínimo que você pode fazer é manter ele trabalhando aqui por igual tempo, uma vez que você se beneficiou, acabou ali o período de isolamento, ele volta a trabalhar e a sua contrapartida é mantê-lo até o final. Então, em qualquer dos contratos de trabalho por prazo determinado, entendemos que ele se aplique. Não, bacana. Cristiane, as cotas, né, como é que ficam o cumprimento delas durante esse período de pandemia? Há alguma relativização? Que há alguns que alegam assim, olha, o contrato terminou agora e eu não consigo contratar ninguém, então como é que eu faço? Como é que está ficando esse preenchimento das cotas? O empregador, ele deve adotar a metodologia que está sendo utilizada pela entidade com a qual ele trabalha. Por exemplo, os empregadores cujos aprendizes são do SENAC, os novos cursos foram suspensos em abril, eles estão aí conjecturando de começar em maio, ainda não está determinado. Então, a gente, naturalmente, vai aguardar essa deliberação e o início das turmas de lá. Se contrato com a entidade formadora que já está oferecendo esse curso, se adequou a fazer esse prazo, porque tem uma carga horária inicial e aí remota é um pouco mais complexa, mas se a entidade se adequou, a empresa pode cumprir com essa entidade. Permanece a obrigação legal de contratação de serviços, todavia, como é um contrato triangular que tem uma entidade formadora, se a entidade formadora está com o curso suspenso, não tem como se exigir o cumprimento dessa obrigação. E todos nós estamos cientes, né, do que é o momento diferenciado, né, as aulas presenciais estão impedidas, então, assim, a gente tem muita consciência dessa situação e, obviamente, tolerância e compreensão, prorrogações, etc. É o que a gente está discutindo em várias lives, inclusive, acho que foi dito, salvo engano, pelo professor Yuri aqui na terça, é a boa-fé, né, Cristiano? Então, percebendo que houve o interesse, houve abuso na contratação, ou que aquele parceiro, de fato, não conseguiu disponibilizar ali o aprendiz, tudo se resolve, né? Não há... Porque há um certo temor social, vamos dizer, na figura do fiscal, do auditor fiscal, né? Não, chega. O que a gente... Eu tive por objetivo também trazê-lo aqui para tentar desmistificar isso, demonstrar que a função, né, de vocês, que é tão nobre, e às vezes, né, a gente está vendo aí uma tentativa muito grande de esvaziamento de estudo, é também muito orientativa, né? E é basicamente o que a gente está tentando fazer aqui. Né? O interesse de vocês não é que ninguém descumpra, muito pelo contrário, é que todo mundo cumpra, né? O objetivo não é penalizar alguém aqui, todos cumpram. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro. E até nesse contexto, Cristiane, como é que está a fiscalização agora? Porque as medidas provisórias, né, suspenderam grande parte de fiscalização e tudo mais. Como que isso está na aprendizagem? Como que está funcionando hoje o dia a dia de vocês quanto a isso? Até pela questão, né, da impossibilidade de criação de novas turmas, a gente suspendeu as ações fiscais e estamos prorrogando, no caso das empresas que não estão podendo contratar, que é a sua maioria, e direcionando assim, o pessoal para trabalhar naqueles assuntos mais direcionados à proteção do trabalhador, daqueles que estão trabalhando, a questão de garantir os recursos, né? Então, o salário, pagamento de salário, então também estamos aí atentos às rescisões que foram feitas de forma legal e sem pagamento das verbas trabalhistas, que na verdade são verbas alimentares, né? Que a rescisão é o que vai manter o empregado até que ele possa retomar sua vida ativa.
Então, a gente está redirecionando e as ações fiscais estão sendo prorrogadas para que a gente possa ver o cumprimento quando for possível, né? A gente trabalha assim. Agora estamos num momento diferenciado, então há essa prorrogação. E nada impede, né, Cristiano, você me corrija, obviamente, se eu estiver errado, de quando a situação se normalizar, vocês fiscalizarem o que ocorreu durante esse período, né? Não quer dizer que agora, assim, olha, por essa fiscalização está suspensa, é um salvo-conduto para descumprir a legislação trabalhista, né? Principalmente naquilo que deve ser acatado, digamos assim. Então, assim, novas turmas, hoje não é possível cobrar, porque as próprias entidades não estão oferecendo, algumas delas, ou aquelas que mais fornecem, né, a aprendizagem, como Serviços Nacionais de Aprendizagem. Mas, por exemplo, o afastamento dos menores de 18 anos é uma medida que deve ser adotada de imediato. A rescisão, só complementando, esse afastamento que conta com ferramentas para resolver, né, tanto as medidas emergenciais quanto a concessão de férias. E a rescisão imotivada também podem ser revistas com a readmissão do aprendiz e, assim, há pouquíssimo antes da gente iniciar essa conversa, eu estava em diálogo com o pessoal da Secretaria de Inspeção e que opera o E-Social. Então, assim, havendo a reintegração, porque estamos recebendo denúncias e notícias sobre a rescisão sem justa causa nesse período, esse aprendiz pode ser reintegrado e, ao ser reintegrado, pode ser concedido a ele o benefício da suspensão ou algum outro que ele opte por fazer. Então, existe a possibilidade, concedendo o benefício, ele teria um salário até maior, e aí se tem uma cessação de contrato de trabalho de forma ilegal, então o prejuízo é muito grande para alguém que precisa tanto desse recurso, digamos assim. E do próprio contrato de trabalho. Antes de eu até abrir aqui para suas considerações finais, para eu não te prender muito, Cristiano, que já tem quase uma hora que mais de uma hora a gente está batendo papo, quando o papo é bom, né, e produtivo, a gente vai aprendendo, a gente nem vê o tempo passar. Mas tem várias pessoas aqui perguntando, mas tem uma aqui que eu selecionei, que é a do Renato, e que é uma dúvida que muitos estão tendo, inclusive com os contratos de trabalho, não só os de aprendizagem. Como é que fica o cômputo de férias de 13º, quando há suspensão do contrato de trabalho? Então, lá na frente, esse 1/12, por exemplo, no caso de suspensão de 30 dias, é computado normalmente, não é? O mesmo se aplica aí a fundo de garantia. Como é que é a sua orientação nesse sentido? Estamos entendendo que a suspensão, e aí não tem nem a relação de trabalho, nem a prestação de serviço, sequer o salário, e aí entendemos que, hoje entendemos, amanhã pode ser que a gente entenda diferente. Tudo muito novo, né? Foram medidas emergenciais, né? E aí a gente vai tecendo um raciocínio e as coisas vão acontecendo. Quando saiu a medida 936, a gente não sabia nem como era feita essa comunicação. Então, a gente recebia um e-mail, estamos comunicando. Não é assim, não. Tem que ter informação. 3 dias depois, descobrimos que era através do empregador web. Então, sai a legislação e a gente vai construindo o entendimento, porque é tudo novo para todos nós. Então, havendo a suspensão, a princípio, nos parece que não seria devido esse cômputo, né? O meu raciocínio é o mesmo seu, né? Se a gente for pegar a natureza e jurídica da suspensão contratual, né, em outras situações que não é essa de emergência que a gente está vivendo, o raciocínio é justamente esse, né? Obviamente que ele não se aplica no caso de redução, que aí você vai considerar, pelo menos, as férias normalmente, aí a discussão vai ficar para baixo de cálculo de 13º, né? Exatamente. E até de curiosidade, a do 13º, vocês estão utilizando o próprio salário base ou considerando a redução para o cômputo do 13º? Ou vocês nem pensaram nisso ainda? Ainda não. É só Deixa para novembro, né? Então, deixa me perguntar isso também. A minha resposta foi igual a sua. Eu falei, não vou resolver isso agora, não. Nossa, tanta coisa para resolver hoje. Exatamente, mas deixa para depois. Eu acredito, assim, Cristiane, não é uma posição da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Claro. É considerado um mês, né? Porque é uma situação atípica, mas não sei. Não sei. Não. Cristiane, quero te agradecer demais. Quero, né, agradecer também ao Thiago aí que fez essa ligação entre nós.
Foi um prazer te conhecer virtualmente, posteriormente, né? Espero que a gente tenha a oportunidade de nos conhecer pessoalmente também para trocar mais ideias. Já fica o convite, né, para você voltar sempre que quiser, para nos esclarecer, né, que eu acho que tem diversos outros temas muito interessantes para a gente tratar, né, o portador aí de necessidade especial, o trabalho infantil, diversos outros, né, ramos de atuação. E eu continuo falando do Ministério do Trabalho, que eu acho que é o mais condizente, eu não consigo falar Ministério da Economia, porque aí é um antagonismo muito grande com o próprio intuito aí do órgão, né? O antagonismo cada dia que se exacerba mais, embora eu não concorde que seja tão latente assim, mas enfim, digressões à parte, né? Ratifico aqui então esse convite, né? E te deixo à vontade aí para você mandar mensagem, um recado seu particular do órgão, né? Para todo mundo aí que nos assiste. E insisto, para a gente desmistificar também essa função apenas punitiva da fiscalização e que todos esquecem, né, da função orientativa, né? Inclusive desse canal de dúvidas que o Thiago já me contou, você já me contou aqui também que existe. Então, acho que deixar aí, se você souber aí de cabeça ou depois me passe, como quem tem dúvidas, né, o trabalhador, o próprio empregador também, como que ele faz para tirá-las, qual que é o caminho, né, para ter orientação aí de vocês. Sobre a aprendizagem ter sido ponto focal, meu e-mail é cristiane.ch.barros@mte.ministériotrabalhoemprego.gov.br. A gente tem adotado várias medidas para esclarecer, já fiz reuniões com entidades formadoras do estado todo, já fizemos através do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil 2 reuniões esse mês, levando informação, discutindo, porque a gente acredita que, minimamente, né, é o que a gente pode fazer para poder diminuir a quantidade de erros, de incorreções e de ilegalidades. Em alguns casos, as medidas são adotadas por desconhecimento, então é importante a gente levar. A fiscalização de aprendizagem, ela sempre foi feita de modo acompanhado. Nosso objetivo é a inserção, jamais a autuação. As notificações são encaminhadas com quase 6 meses de antecedência, acompanham a data de início dos cursos, a notificação vai com a cota estabelecida, já, quer dizer, não há uma surpresa, as empresas, né, muitas delas são renotificadas, então, assim, existe todo um acompanhamento, que o nosso objetivo sempre foi a inclusão do aprendiz no mercado de trabalho. É uma legislação extremamente importante, né, se considerarmos 450 mil aprendizes que ingressaram no trabalho no ano passado, e aí a gente multiplica esse número pelos anos anteriores, né, é um número muito importante, numa faixa etária, como eu te falei, que tem poucas oportunidades, né, a gente não conhece, porque não existe nenhuma política pública que atenda ao adolescente, né? A gente não existe, não tem, a gente não conhece por não ter no Brasil. Essa legislação é um exemplo mundial, temos viajado, dado publicidade, e ela tem servido de modelo para outros países, então é uma legislação muito importante. As entidades formadoras exercem um papel extremamente importante na formação desses jovens, que se qualificam não somente para o trabalho, mas para a vida, se amadurecem, tem toda uma questão de empoderamento, né, de trabalhar a sua postura, a sua situação ali no mundo do trabalho, não é uma qualificação que visa apenas uma determinada função, até porque as funções estão em permanente mudança, e estamos sempre à disposição. Temos um canal recentemente criado por um grupo de auditores que se refere especificamente à aprendizagem. Lei da Aprendizagem Descomplicada é o canal do YouTube, e a gente tem colocado pequenos vídeos sobre pequenas informações, especialmente nesse momento, porque como a gente tem sido muito procurado para esclarecer as dúvidas, decidimos criar esse canal para poder esclarecer as dúvidas de forma bem democrática, né, sem deixar realmente, enfim, contribuindo com o que a gente pode, né, com muito orgulho da carreira que ocupo, da Auditoria Fiscal do Trabalho, que faz um trabalho muito importante, não somente na área de aprendizagem, mas na área de preservação dos direitos de todos os trabalhadores, junto com meu colega querido Thiago Leite.
Não, muito bacana, Cristiane, aqui no Foi um chat tem prazer. diversos elogios aqui, não só para a sua atuação profissional, para a pessoa que você é, a Ângela, diversas outras pessoas aqui, né, se manifestaram. Infelizmente, pessoal, não consigo, né, falar o nome aqui de todo mundo. A própria Sara escreveu aqui de novo, ó, já convida para manter esses bate-papos, para depois esses temas que vão trazer grandes dúvidas para as empresas. Então, ratifico o convite aqui a você, a seus colegas. O espaço aqui está aberto, porque é de muito aprendizado, e eu te confesso que eu aprendi muito, porque é uma legislação muito específica, que muitas vezes a gente não lida no dia a dia, não só aprendizagem, como essas outras, né, que a gente tem. Volta e meia eu tenho que recorrer aí aos colegas também, inclusive ao Tiago. Tiago, eu não entendo como que funciona aqui essa mudança legislativa, como que eu vou falar para um aluno, para um colega, eu não consigo. Então, essa orientação, fiquei muito feliz de tê-la aqui hoje. Eu vou colocar também no meu Instagram, Cristiane, esses canais, né, se você me autorizar, para que as pessoas, né, é só ir lá no Bahia, bahiach.julio, para as pessoas procurarem, né, e quem tiver dúvida já, né, clicar, vou deixar lá no meu feed para ficar até mais fácil, para ficar, vamos dizer, para sempre, né? Então, quem tiver aí as dúvidas já tem o caminho, né, a ser procurado. E fiquei também muito feliz de mostrar aí a importância, né, dessa função, como você disse, tão nobre, que eu reconheço, espero que a sociedade também reconheça muito mais. Tá? Muito obrigado, né? A audiência aqui foi super legal. Cristiano, obrigado a todo mundo que nos assistiu. Quem não inscreveu no canal ainda, inscreva, por favor, assine lá, ative o sininho para receber, né, as notificações. Em breve a gente volta com vídeos, com lives, né, como essa, né, bem orientativas e bem produtivas. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Obrigada pelo convite. Obrigada, foi um prazer.